Alô. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 10 de setembro de 2011, sábado. O verbete é número 2050. Tem 6 páginas, 48 elogios e 16 máximos. O tema exemplarista evolutivo. A especialidade é evoluciologia. Quem redigiu as 6 páginas aqui foi a nossa professora Neida, que já é veterana. Essa aí vocês podem assestar as baterias, que ela tem boa defesa. Definição. O exemplarista evolutivo é a consciência intrafísica, homem ou mulher, de conduta ilibada, íntegra e irrepreensível, evidenciada nas diversas áreas de manifestações, vivências, saberes e experimentos pessoais, disponibilizando e exemplificando de modo coerente, lógico, racional e cosmoético a aplicação teática da inteligência evolutiva. As autoexemplificações incontestes, a imersão da coragem consciencial evolutiva, a dissecção moral de si mesmo, a lisura na condição de norma pessoal, os hábitos pessoais sadios e a rotina útil exemplificada no dia a dia, o compartilhamento generoso dos achados pesquisísticos, o respeito ao limite dos demais compassageiros evolutivos, o serenão como exemplo evolutivo máximo nas avaliações propostas pelo consensograma. Eu li apenas uma parte aí do que está exposto. Agora, depois nós temos na argumentologia, tem aqui uma seção da caracterologia com 2 categorias básicas da consciência exemplarista. E depois nós temos em seguida a tabelologia com 13 cotejos clarificadores sobre os 2 tipos de manifestações de exemplarismo. Na remissiologia dos 15 itens destacamos antagonismo, imitação, evitação, autoexemplificação, autoincorruptibilidade, exemplo silencioso e verbaciologista. Frase enfática. O exemplarista evolutivo é modelo relevante para o Homo sapiens perquisitor, sem autoenfrentamentos cirúrgicos e sem recins autênticas, inexistem progressos evolutivos úteis. Você já exercita a condição de exemplarista evolutivo? A teática do exemplarismo pessoal já qualifica você na condição de consim modelo? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 11 fontes diferentes. Questionamento. Qual a sua opinião sobre pessoas ao estilo de Daniel Andreas, que usa táticas terroristas para a defesa de animais? É exemplo de sabotagem a empresas que fazem experimentos e que causam sofrimentos a cães, ratos, macacos, entre outros. Eles estão agindo cosmoeticamente e ganhando pontos na evolução, ou estão agindo anticosmoeticamente e criando um revés contra si próprios? Até quando o mundo precisará de pessoas assim para que os animais sejam respeitados? Olha, eu sou favorável à pacificação e entendimento das pessoas. Usar o mal para corrigir um bem já é um mal. Isso aí tem que ir com calma, é um troço excessivo. A verbetógrafa. Sendo médico, vejo que algum dos problemas na assistência intrafísica é o acolhimento, se não houver triagem prévia. Pois as consciências carentes chegam aos borbotões. Na TENEPS existe assistência do amparador que auxilia o tenepsista. No trinômio assistencial, acolher, orientar e encaminhar,
De que modo podemos melhorar nosso acolhimento cosmoético, quarta linha da fatologia, em meio a tantos necessitados com seus acompanhantes extrafísicos mais variados? Quarta linha da patologia? Quarta linha da fatologia. Acolhimento cosmoético. Acolhimento cosmoético. Então, a questão do exemplarismo evolutivo, né, gente? Na hora que a gente está falando da cosmeticidade, é a questão que vai qualificar esse exemplarismo. Se a pessoa não tiver esse acolhimento cosmoético, realmente esse acolhimento não vai ser qualificado, né? Então, a pergunta de que forma? Eu penso que só tem um jeito, né? A gente qualificar a nossa intencionalidade, a nossa intraconsciencialidade, realizar autopesquisa. É somente através dela que acontecem mudanças. Porque na hora que a gente olha os exemplos evolutivos, que a gente listou aqui, a gente olha o modelo do outro, a gente pode olhar toda a escala evolutiva, o modelo máximo, mas se a gente não priorizar as nossas reciclagens intraconscienciais, elas não acontecem, gente. E o nosso acolhimento deixa a desejar. Tenho 15 anos e de 3 meses para cá mudei completamente depois do curso SCP-3 e CIP. Estou dando exemplo para meu grupo em geral. Exteriorizo energias com intenção assistencial na escola, aos alunos, familiares, a todos. Estou vendo a diferença em todos os ambientes e pessoas, e isso é gratificante. Ainda não tenho um ambiente consolidado e não sou independente para empreender a TENEPS, mas sou muito afim de começar. Estou confuso em começar ou não a TENEPS. Favor, esclareça o assunto. Olha, seria bom você ler com calma o manual da TENEPS, que lá a gente diz o seguinte: a pessoa só deve começar quando ela não tiver muito problema, é quando a vida já assentou os processos. Senão é problemático e você está muito jovem. Olha bem, assenta bem uma fase disso aí, principalmente a parte emocional, que nessa sua idade afeta muito a pessoa. É isso. A verbetógrafa. Em tecnologia, página 33, segunda linha. Poderia explicar a fórmula técnica da análise comparativa existencial? Como podemos nos comparar com outras consciências que aparentemente podem levar até vida exemplar externamente, mas cheia de incoerências e furos intraconscienciais? E também a técnica da exaustividade interassistencial. Como saber qual é o nosso limite sem nos prejudicar fisicamente? Então, começando pela primeira pergunta, né? Fórmula técnica da análise comparativa existencial. Essa técnica aqui, gente, eu pensei no seguinte: a pessoa tem que fazer a análise comparativa existencial primeiro sua, né? Como é que ela foi no decorrer dessa existência, e se ela tiver retrocognições, se ela lembrar, né, como é que ela foi nas outras existências. Mas primeiro, como é que ela é nos diversos níveis de manifestação? Como que ela é na sua profissão, como que ela é com seus colegas, como que ela é no seu meio ambiente, com a sua família, e ver como é que ela realiza esse trabalho. Ela é um modelo? Ela é uma pessoa que se pode confiar? Porque vejam bem, na hora que a gente está falando desse exemplarismo, diz assim, ó, a pessoa exemplarista é uma pessoa de conduta ilibada, íntegra, irrepreensível. Não quer dizer que toda pessoa que tenha essas características, ela seja um exemplo. Vai depender de como é que ela aplica tudo isso. Porque vejam bem, ela, além disso, tem que exemplificar a inteligência evolutiva. Então, uma coisa que eu vejo que é importante, a pessoa, o pré-serenão vulgar, ele pode ser um exemplo, né? Mas, se ele não tiver, na verdade, assim, ó, o seu desperto, pelo que a gente entende, é que já vai possuir inteligência evolutiva. Então, o pré-serenão, ele ainda está na metade desse caminho, não chegou lá. Então, isso não quer dizer que ele deva desistir de ser um exemplo, né? Então, essa análise comparativa vai servir para quê? Para saber o que falta para ele chegar numa condição melhor. E a técnica da exaustividade interassistencial, quer dizer, a pessoa tem que assistir, exaustividade seria sem evasões, né? A pessoa queria assistir sempre. E ele perguntou qual o limite. O limite é a pessoa que define, até onde que a pessoa suporta, qual a capacidade, qual a sua condição, até onde ela pode ir, ela que pode definir. Não é? A sua tara assistencial é ela que sabe. Mas o importante é que ela não se recuse
não se excuse, aliás, de prestar uma assistência sempre que possível. Na página 35, tabelologia, item 12, tridotalidade. A vivência do trinômio intelectualidade, parapsiquismo, comunicabilidade. Poderia exemplificar? Número, por favor? 12. Tabelologia 12. 12. Então, aqui no caso da tridotalidade, o que a gente vê é a condição do intermissivista, né? A gente entende que essa condição seria a condição ideal. A condição da intelectualidade bem desenvolvida, do parapsiquismo ativo, da comunicabilidade, digamos, carismática, né? As pessoas que conseguem ter esse trinômio aflorado e em prática, né, já seriam aquelas pessoas que estão na condição mais para desperto, que já exercitam esses trinômios sem fazer cara feia, digamos assim. E tem aqueles que extrapolam. A pessoa pode ter, por exemplo, assim, uma boa intelectualidade, uma boa comunicabilidade, mas não ter um parapsiquismo bom. Ou o contrário, pode ter um bom parapsiquismo, uma boa comunicabilidade, e estar pendente da intelectualidade. Então, é importante que a pessoa tenha o equilíbrio disso aí. E a questão da habilidade, né, que eu coloquei do lado do contraponto, é a questão do triatleta convencional. Então, fazendo um contraponto, que no primeiro caso, a tridotalidade é um exemplo que é evolutivo, e a questão de uma habilidade, por exemplo, uma pessoa que só é uma atleta que exerce 3 funções, por exemplo, natação, remo, vôlei, a pessoa apenas um atleta convencional. Isso ela exerce fazendo, sem fazer cara feia. Só que isso não é evolutivo, né, gente? Para evolução, nada, digamos assim. Ao passo que a condição da pessoa é trabalhar com a sua intelectualidade, com o seu parapsiquismo, com a sua comunicabilidade, com base na cosmoética, isso é o exemplo que é prioritário. De que maneira podemos continuar persistindo mediante as intempéries e contrafluxos de nossa vida financeira, uma vez que desde a nossa união há 10 anos, buscamos alguma autonomia financeira e estabilidade profissional que não se realiza? Apesar de toda a capacidade, intencionalidade positiva, persistência e energia investida nos negócios, praticamente todos os contratos que tentamos concretizar não se efetivam, ou quando se efetivam são anulados depois. Consequentemente, estamos cada vez mais de rabo presos com o grupo Karma, toda vez que nos vemos socorridos financeiramente por algum dos patriarcas da família. Seria bom vocês dois recorrerem a um orientador econômico financeiro, né? Um assessor, uma pessoa que tenha desempenho nessa área para dar alguma ideia para vocês. Vocês têm que mudar a estrutura do trabalho de vocês, que não está dando certo. Agora, um assessor econômico financeiro pode dar ideias novas. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com um folder muito sério, cheio de dados, do PTI Empreendedorismo, que fala detalhes de tudo quanto é tipo dentro do processo nosso aqui do PTI. Se alguém quiser ver, está aqui. Vale a pena, é muito interessante aí, é riquíssimo. Agora, outra coisa riquíssima de dados é o primeiro fórum de parapolíticas de saúde holossomática. Foi da OIC. Isso já houve uma reunião com algumas pessoas. Mas agora isso aqui seria bom a pessoa ler, porque é muito material. Tem os objetivos, por exemplo, com a agenda da saúde holossomática da CCCI. As definições de saúde, os eixos temáticos, as oficinas preparatórias, a compilação de diretrizes, o guideline, todo tipo. Outra é a classificação das diretrizes da saúde holossomática. Diretrizes com calma. Agora, da saúde holossomática, tem muita coisa interessante sobre ambientes. E agora, uma das mais sérias é essa aqui, as diretrizes ambientais. Que isso aqui, é os nossos anteprojetos e projetos que a gente tem pensado há muito tempo. Espaço se quadra para esporte coletivo não violento, tipo ping-pong e tênis. Cardápio saudável nos restaurantes e lanchonetes da Cognópolis. Colocação estratégica
do desfibrilador elétrico automático nas ICs e nos condomínios, poliambulatório no bairro Cognópolis, o hospital conscienciológico nós devemos ter aqui, o condomínio da longevidade, o estilo Leisure World, a passarela na Felipe Vantia e a casa de cuidados holossomáticos, a Dessoma, que é o hospice, que geralmente, hospice, né, que eles falam, mas é hospice. Então, hóspice. Agora, isso aí é muito importante. Das coisas todas aqui, ó, das mais sérias que eu acho é isso aqui, porque é um processo ambiental coletivo grandão. Agora, ó, tem muito material. Se alguém quiser ler também, primeiro Fórum de Parapolítica, vale a pena. Uma outra coisa, já que a nossa professora Neida está estudando muita interassistencialidade aqui, eu queria falar, quem quiser saber como é que se faz uma torta de amora, é só falar com a professora Marilza, que ela mandou uma para mim e ela é irretocável. Eu não comi tudo de uma vez, porque senão eu ia poder dessomar. Sabe o quê? É um negócio desse tamanho. Agora, comi um pedação, mas é um maço de bem feito. Outra coisa, como nós temos toneladas de... né? Então está na hora de vocês estudarem isso aí. Aquelas moças que não sabem fazer uma torta, seria bom conversar com a Marilza. Ela podia dar uma aula sobre o assunto, ou um curso sobre como fazer a torta de amora. Porque a amora é uma das coisas que mais desperdiça aqui. Eu fico com a consciência pesada a hora que eu olho para o chão e vejo aqueles montes de tudo preto, sabe, de amora perdida, que ninguém comeu. Nem os passarinhos não dão conta de comer tantas amoreiras que nós temos aqui. De modo que alguém precisa de levantar essa bandeira, sabe, da torta de amora. Ela como fez. E outra coisa, é torta clássica, daquelas que corta tudo quadradinho, bonitinho, certinho. Agora, ó, no máximo, você não usa açúcar nem nada, né? Pois é uma perfeição, porque tudo é natural. Eu não trouxe para vocês, porque não sobrou muita coisa. Agora, o que se faz? Seria bom é vocês saber como fazer aquilo. Não é tão difícil. E ela é especialista. Ô, Valdo, aquela massa não leva ovo, né? A massa do pai daquela torta americana não leva ovo. Pois é, eu vi que está tudo estilo americano. E no recheio, eu achei as amoras esse ano um pouco ácidas. Não, mas eu não achei. Eu usei. Acho que elas estão bem doces. Mas é que eu usei o stevia. Você sabe que a amoreira depende do pé. Os pés milhões que tem na minha casa, de quem chega do lado direito. Elas são grandes e doces. E outra coisa, você pode apanhar com a boca, porque está na sua altura. Não precisa de sujar a mão e nem manchar a roupa. E dá para fazer muita coisa com a amora. Agora, ó, veja bem, isso tudo é a interassistencialidade, tá certo? De modo que eu dei já a minha fórmula, a minha receita, a minha prescrição de interassistencialidade para vocês. Nesse ponto, a Neida é interassistencial, que ela faz umas tortas maravilhosas e traz para a gente. Mas então, a interpretada, ela vê isso aí também, né? Como é que fica? Agora, eu acho que ela é mais especializada em moranguinho de Vido Francisco. Né? Agora, gente, eu queria falar com vocês o seguinte. Eu estou esperando aqui, se o Everton aparecer, para pedir a ele para tirar umas cópias aqui, e a gente dá talvez para o Amin, se ele aparecer, para eu distribuir a vocês amanhã. O problema todo é o seguinte, é uma página que vai até no outro lado da página, um verso e reverso, sobre os processos da mega análise de um texto, que é o que eu uso lá no dicionário, e que eu dei para alguns, mas agora eu desejaria que imprimisse tudo para eu distribuir para todo mundo que aparecer aqui amanhã. E outra coisa que eu queria distribuir é o seguinte, tem um pequeno verbete de 20 linhas do dicionário que eu desejaria distribuir também, que é o que mostra o processo de hiperacuidade, que ele é o seguinte, é uma síntese do processo de argumento, com 20 linhas apenas, só para a pessoa pensar como é que tem a hiperacuidade com síntese.
para a pessoa começar a pensar. Agora, como é que a pessoa pode aplicar isso? Ela vai aplicar tendo mais ideias para analisar um artigo, um verbete, um livro, uma defesa de tese, qualquer texto que ela tenha. Aquilo pode ampliar a abordagem que ela for fazer. Agora, para isso é preciso tirar a cópia. E eu estou esperando, se o Everton chegar, eu vou pedir para ele com o pendrive, pega e passa lá para o nosso amigo, a mim. Eu estou esperando também para ver se o Ami aparece, porque eles se conjugam aí, vê. Porque ele não precisa de grampear nem nada, é só imprimir. Agora, precisa saber quantas pessoas vêm amanhã, como é que fica. Tem que fazer no mínimo uma cena de cada um. Agora, eu penso que é bom, e eu trago amanhã o que é que eu dei para a turma, de modo geral, para expor o processo aqui amanhã. Eu já estou avisando com antecedência, porque amanhã é domingo, geralmente tem mais gente aí. Pode falar, João. Para a Neida aqui, Neida, lá na página 34, lá em cima, na mitologia. Você pode falar do último mito? Os pseudo-exemplos dos mitos midiáticos. Então, na hora que eu coloquei esse item aqui, João, eu pensei na questão dos mitos midiáticos, que são tidos como exemplos, né? Na verdade, são pseudo-exemplos. Por exemplo, as top models, que elas abandonam a escola, por exemplo, com 7 anos e vão se dedicar à carreira artística, né? Aí vão trabalhar com a top models. Aí vão ser, assim, aquelas pessoas anoréxicas, né? Anorexia somática e intelectual também, né? E a questão dos atores, que são dados também como exemplo, esse diz jogador de futebol. Isso é o quê? Esse aí é um ótimo exemplo, não é um pseudo-exemplo. Vocês veem que a vida tudo tem uma inter-relação dos seres, né? Aqui a gente... E aqui nessa terceira dimensão a gente vê direitinho. Está vendo aí as duas? Sim. Agora, ó, a Kátia achou alguém na rua que está vendendo isso aqui. Sabe, professor? Então ela trouxe para a Graça. A Graça vai ver meia hora isso aqui, mano. Professor Está muito Valdo. bem feito, muito bem feito. Ainda colocaram a cerejeira aqui, né, direitinho. Isso deve ser coisa de chinês, né? Aqui está só um item, não está falando nada onde é que foi feito, nem nada. Agora, a terceira dimensão é perfeita. Ó, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto plano, fundo. Tem tudo. Ó. O negócio é vivo na sua frente. Não. Agora, eu acho que os gatinhos que dividem estão na frente dos cachorros. Eles colocaram o cachorro na frente. Eu sou contra. Professor Valdo, eu tenho visto na Argentina isso. Na Argentina? Sim, na Argentina eu vi. É preciso de ver, mas isso parece ser material chinês. Agora, engraçado é que tem no primeiro plano tem uma borboleta. Não, tem mais, ó, tem outra aqui. Ó. Tem 2 borboletas, 3. É impressionante, uma perfeição. Em matéria de fundo, tudo é perfeito. Agora, coitado dos cachorrinhos, então com a cara de tanso, como eles falam aqui. Os gatos não, estão vivos. Mas o cachorro está tudo entregue às baratas. Agora, as patas dos gatos estão tudo assim na frente, aguardando para ver o que vai acontecer. Uma perfeição isso aqui. Neida, aqui em cima no ar, Pode falar. na página 32, na fatologia, na segunda linha de baixo para cima. Pode falar. Não, na terceira, começando na terceira linha de baixo para cima. A exposição permanente e de autocognições, autovivências, autossaberes. Como é que é isso do auto, da coisa pessoal, ser a exposição permanente? Fala um pouco sobre essa sua ideia. Então, na verdade, o que eu pensei foi assim, ó, que na hora que nós temos um exemplo, né, uma pessoa que é exemplo evolutivo, ela vai estar expondo os seus conhecimentos, as suas vivências, os seus saberes pessoais, as suas competências, habilidades, as suas produções intelectuais, as suas vinculações, né, e as suas automemórias.
Então, quer dizer, isso está em constante exposição. Para quê? Para que a gente possa tirar partido disso aí. Está compartilhando os seus achados. Tanto que um dos sinônimos aqui de exemplarista evolutivo, item 7, é doador intelectual. Não sei se você percebeu. Então, acho que esse é o mais sério do exemplarista evolutivo, que ele compartilha tudo que ele tem, tudo que ele acha que vai contribuir na evolução do outro. É a ideia do doador intelectual. Você está achando que tem relação com esse item que você colocou na fatologia. Eu não tinha feito a ligação. Tá, muito obrigada. Agora eu queria um favor. Esse material que o professor Valdo botou aí ficou parado. Podiam mandar aqui para cima para eu dar uma olhada? Esse material aí. Pode. Esse, não. Manda os dois. Não, os dois não, é esse. Passa aqui para cima. Ele nunca chega aqui. Muito obrigado. E parabéns pelo verbete. Aqui no ar, aqui atrás. Pode fazer a pergunta? Pode falar. Eu queria ver que na parafatologia, na segunda linha, você colocou como exemplo o amparador de Ophiex. Se é um verbete assim, exemplarista, por que você escolheu justamente um amparador que é mais assim, vamos dizer, secreto e menos acessível, vamos dizer assim? Por que você justamente escolheu o amparador de Ophiex? Só ver uma outra questão que tem aqui, ó. Não, mas tem um outro item que fala disso aí também. Deixa eu só achar aqui bem rapidinho, Jarbas. Eu sei que na parafatologia, mas eu só queria fazer uma correlação para ele. É que, na verdade, assim, ó, às vezes o exemplarista nem sempre é aquele que o que se mostra. Tá? Ele pode ser silencioso. Então, a pessoa que está na condição de exemplarista, eu tinha colocado lá no início, é do desperto para cima. Porque ele já exercita a inteligência evolutiva. Ele já tem a noção, a aplicação teática da cosmoética, da seriaxilidade, e assim por diante. Isso é teática dele. Tá? A pessoa que está nos 25%, que no caso da minha condição, ainda falta 25% para chegar nessa condição do desperto. Mas o desperto, ele já vivencia a condição do Ophiex. Ele já é um desassediado permanente total. Então, ele já trabalha com um Ophiex. Tá? Não, mas ele não é um amparador de Ophiex, né? Como é que é? O amparador de Ophiex não é o praticante do Ophiex, né? Sim, não é o praticante, mas olha só, se ele está na condição de exemplarista, não acho que o amparador do Ophiex também é um bom exemplo? Pois a minha dúvida é essa, porque ele não aparece, né? Não aparece, ele é invisível, mas ele é um bom exemplo, né? Vamos supor assim, nós estamos treinando para ser futuros amparadores no auto-revezamento. Escuta, só para te socorrer um pouco, sim. O Ophiexista de hoje pode ser o amparador do Ophiex de amanhã. O Ophiex de hoje, sim. Entenderam? Não preciso explicar mais. Porque eu ia falar assim, ó, a questão do amparador. Tá tudo certo que você fez. Que a gente está treinando para ser amparador. E o raciocínio também inverso, né, professor Valdo? O bom amparador de Ophiex hoje capacita também, pelo exemplo, né, incógnito, a ser um grande ophexista também, talvez na próxima vida, né? Com certeza, pode haver esse auto-revezamento. Eu gostaria também de compartilhar que muitos dos itens que você coloca aqui falam também da consim pioneira, né? Que tem a ver com tudo exemplarista a respeito de todas as propostas que faz e como abre caminho, né? Sim, o abridor de caminho, é um dos sinônimos, né? Isso. Sinônimo é número 6. Uma outra questão. Efeitologia, o segundo item, poderia falar? Efeitologia. Sim. O efeito exemplificador. Então, o efeito exemplificador interassistencial do convívio interníveis hierárquicos da escala evolutiva das consciências. Então, se você verificar lá na principiologia, diz assim, o segundo princípio, o princípio dinâmico da evolução consciencial, também tem a ver com esse aqui. Se nós formos observar a escala evolutiva, gente, a partir do número 2, por exemplo, ele tem como exemplo, pelo menos uma categoria anterior. Agora, se nós formos partir do serenão, que é o último, ele é exemplo para todos. E cada um dos patamares que estão ali, ele vai ser exemplo e vai ter também outros como exemplo.
Então, existe essa inter-relação na escala evolutiva. E eu achei isso importante. Então, eu pensei assim, ó, se a gente olhar lá para a Conzel transmigrada, ela não é exemplo para ninguém, tá? É a primeira da escala, não é exemplo para ninguém. Agora, já a segunda, a Conzel ressomada, já é exemplo para a primeira. A categoria do pré-serenão vulgar já tem 2 anteriores para seguir, para dar exemplo, digamos assim, para ser exemplo. E, por exemplo, o desperto, que tem os 50%, tem outras categorias anteriores a ele. Já é um exemplo um pouco melhor. O serenão tem todas as outras categorias para exemplificar. A consciência livre seria o exemplo maior, né? Após o serenão. Agora, vejam bem, o serenão só pode se espelhar na consciência livre. Não é? Quem está numa condição melhor só pode se espelhar numa condição melhor ainda. Só que nós não sabemos no que a consciência livre se espelha, né? Ainda é uma hipótese não estudada. Você acha a respeito disso, por exemplo, do convívio entre níveis hierárquicos, considerar o desafio das ICs? Pode repetir a pergunta? Que você coloca aqui. Sim. Considera a CICES como representando um desafio a conseguir? Eu não penso que sejam só as ICs, não. Só não, Cristina, mas... eu acho que esse convívio interassistencial interníveis em qualquer circunstância. Porque, por exemplo, a gente está no trabalho e vamos supor que uma pessoa trabalha numa escola. Nem todas as pessoas da escola são da ICs. O Roberto está no hospital, nem todos os colegas dele participam da ICs. E vai encontrar pessoas de diversos níveis dentro da escala, entende? Então, eu penso que dentro da escala, dentro das ICs, realmente é um pouco mais fácil, como coloca a Dulce aqui. Mas essa interassistencialidade tem que ocorrer em qualquer instância. Sim, mas eu achava como proposta pontual, né? Não, eu penso, claro que não somente, claro que não, essa é a ideia que não seja somente, né? Mas eu achei que tinha muita relação com o papel a desempenhar das IC. Ok, então. Como o pessoal está sabendo bastante sobre esse exemplarismo, né, professor Oswaldo, eu queria só comentar uma coisinha que me ocorreu. Me parece que nós aqui somos exemplos, né, do que fazer, do que não fazer pelos intermissivistas que estão vindo, né, estão ressomando. Na hora que nós estamos aqui nesse grupo, eles vão observar o nosso trabalho e pensar, bom, isso eu posso fazer, isso deu certo. Você chama algumas coisas aqui muito sérias, grandes. Então, por exemplo, tem 4 que eu deixaria chamar a atenção. Super sapiência, mega perfil, pilar do êxito, e tem depois aqui um local que você fala sobre a maturidade expoente. Esse pilar do êxito... para êxito, chamar a atenção top, né, da turma. Esse pilar do êxito, o que me chamou a atenção foi que na hora que eu estava estudando a verbete, não foi proposital não sou tão inteligente assim, né, não é só aprendendo a fazer verbete. Mas na hora que eu estava estudando, eu percebi que tinha até que ter circularidade aqui. Que um tema tinha relação com o outro. Eu disse, o que está acontecendo aqui? Será que eu repeti muito? Aí me dei conta que era a circularidade que estava sendo feita, né? Por exemplo, aqui o pilar do êxito evolutivo eu coloquei na patologia. Aí depois, no trinomiologia, no primeiro trinômio tem assim, o trinômio, autodiscernimento, automotivação e autoorganização. Para mim, esse aqui é o pilar do êxito evolutivo. Não sei se o senhor vai concordar, mas o senhor pode contribuir. Um dia, quando deitei, senti barulho dentro da cabeça, que geralmente me indica que algo vai acontecer. Nesse dia, percebi a presença de consciência. Mentalmente, perguntei quem era e foi respondido em voz bem abafada, o mesmo nome da minha tia-avó já falecida e que nem conheci. Nesse momento, vi uma voz metálica, distorcida, chamando meu nome. Acordei assustada. Qual a impressão do senhor sobre o ocorrido? De que maneira devo agir assistencialmente quando sentir que uma consciência se aproxima? Exterioriza energia e veja o que acontece. O processo é estado vibracional. Tenho 3 cachorros e estão com leishmaniose visceral. 2 estão em condições de requerer tratamento, mas o idoso foi desaconselhado.
Vou fazer eutanásia, pois não quero mais sofrimento para o cão que ficou comigo por 22 anos. Estou sendo cosmoético em tomar essa atitude? Eu penso que sim, né? Se você está sentindo isso com tanta sinceridade, e é o jeito, às vezes a eutanásia é um fato. Eu não sou contra a eutanásia em todos os casos, não. Mesmo a pessoa tem a hora que é bom. Ninguém morre. O processo é mudança de dimensão. O que adianta ficar aí sofrendo ou alterado o negócio se não tem saída? Tenho percebido que depois que conheci a Conscienciologia, fiquei intolerante com as religiões e religiosos em geral. Muitas vezes me vejo com um sentimento destrutivo e de ódio. Quanto mais leio ou vejo palestra, mais minha raiva aumenta. O que fazer? Olha, isso aí deve ser gente da igreja extrafísica que está mexendo com você. Deve ser alguma coisa brava. Isso é assédio do brabo. Tem alguma coisa batinosa nessa sua história. Vê se me entende. É um processo batinoso. Tem que examinar bem. Tem alguma coisa nisso. Está na cara. Corta fora os pensamentos negativos. Vamos pensar positivo e ajudar. Eu, por exemplo, eu desanco aqui quase todo dia com religião, mas eu ajudo todo mundo que aparece e não penso mal deles, não. Só penso as bobagens que existem na religião. Eu trabalhei lá dentro de uma durante 28 anos. Eu tenho até alguma autoridade vivencial para falar, né? 28 anos, você não brinca com isso. E outra coisa, eu estava na liderança de um movimento, como é que fica? A gente fez alguma coisa, então como é? Eu mesmo ajudei a levar o espiritismo para a Europa e para os Estados Unidos, o espiritismo do Brasil, porque não havia isso. Hoje tem gente que reconhece, inclusive eles reconhecem que fui eu que peguei a bandeira, levei com o Chico, meus amigos, o povo todo lá. Através de 2 viagens nós fizemos para o exterior. É o jeito, mas não dá, né? Isso tudo virou uma seita do jeito que eu falei. Agora, eu deixei tudo há 45 anos, mas eu não penso mal de ninguém. Eu vivo recebendo gente aqui. Outra coisa, os meus livros psicografados eu vivo dando para os outros aqui. Agora nós não estamos aí procurando estudar para fazer o filme sobre o Cristo Espera por Ti, que é o único romance psicografado que eu recebi. De modo que a gente não pode... Você combate o negócio que você não está de acordo, mas você tem que conviver com aquilo. Isso chama-se binômio, admiração e discordância. O nosso amigo aqui ainda não entendeu o que é isso, nem ouviu falar nesse binômio. Admiração e discordância. A gente admira a pessoa, mas discorda dela, em certas coisas não dá certo. Quantos amigos meus eu tenho no movimento espírita? É um monte, são milhares aí. Mas eu discordo deles em permanecer lá, perder tempo com isso. Então, repetindo as vidas anteriores, eu escapei disso logo que eu pude. Valdo, lembrando que a base do terrorismo é essa falta da admiração e discordância, pois né? É o terrorismo. Agora, isso aí, ele não está dando exemplo nenhum. Ele está dando mau exemplo, que os assediadores estão vendo, os amparadores estão vendo, os assistidos estão vendo, os assistentes estão vendo, todo mundo está vendo. Está errado. Dá um jeito de você melhorar a sua pensenidade, está muito patológico. Olha bem. Neida, aqui na página 33, em trinomiologia, você pode falar, está na segunda linha da trinomiologia, o trinômio retrocognitor, formador de opinião, produtor de conhecimento, você pode comentar? Na verdade, aqui esse trinômio, Rômulo, eu coloquei baseado no artigo 2 e 3, está aí na BI, que fala do professor, né? A questão do professor, que ele é o agente retrocognitor, formador de opinião e produtor de conhecimento. Então, esse é um dos melhores exemplos que a gente tem na condição de exemplarista, né? Então, uma frase que eu ouvi uma vez na tertúlia foi o seguinte, que a atitude prioritária do intermissivista é a exemplificação. Nada melhor do que o professor em sala de aula contribuir com a sua exemplificação, com o seu exemplo, né? Então, além de ser um agente retrocognitor, ele vai ser um formador de opinião e um produtor de conhecimento. Mas, para isso, o que ele tem que apresentar? A autopesquisa e os seus resultados, né? Ok? Neida, aqui também na página 33, na teoriologia,
Eu queria que você falasse da teoria do imaginário especular, explicasse melhor. Tá, essa teoria do imaginário especular, na verdade, ela é baseada na teoria do psicanalista francês Jacques Lacan. Não é a minha especialidade, gente, mas eu coloquei essa teoria baseada no seguinte: ele fala que a criança, ali pelos 3 anos, ela começa a se identificar como eu, como pessoa, quando ela vê a sua imagem refletida no espelho, né? E a partir daí é construir a identidade do eu real e do eu ideal. Então, a partir dessa teoria, a gente pode puxar para esse exemplo aqui do exemplarismo, né? Que na hora que a gente olha para outra pessoa, a gente estabelece a identificação do eu ideal com a outra pessoa e também do eu real. Quer dizer, eu posso ver aquilo que a pessoa está apresentando que me serve e que eu ainda não tenho, que eu posso conquistar, e daquilo que a pessoa apresenta que eu não gosto, aquilo que eu tenho que corrigir em mim porque, de certa forma, me incomoda. Eu coloquei nesse sentido. Oi, Neida, aqui é Milena. Na tecnologia, você pode explicar a fórmula técnica da análise comparativa existencial? Como é que você faz essa técnica? A gente acabou de comentar, mas eu posso repetir, Milena. Na verdade, assim, isso é quase parecido com o que é feito lá no balanço, né? Na hora que você olhou isso aí, talvez tenha se lembrado disso. A pessoa vai ter que fazer uma análise da sua existência. O que ela fez de positivo, onde foi que ela acertou, onde foi que ela errou, o que ela tem que corrigir, para que ela veja se está sendo exemplo ou não. Porque na hora que a pessoa faz a sua análise, ela faz o quê? Ela sempre vai comparar com outra pessoa também. Ela vê modelos melhores e, a partir daí, ela pensa assim: o que eu preciso fazer para chegar nessa condição também? E, para isso, ela tem que ter, claro, a sua análise existencial, que só olhando a análise do outro não vai resolver. Tanto que, veja bem na frase enfática que foi colocado assim, o exemplarista evolutivo é modelo relevante ao Homo sapiens perquisito. Sem autoenfrentamentos cirúrgicos e sem racinhas autênticas, inexistem progressos evolutivos úteis. Então, quer dizer, não basta que eu olhe o que o outro está fazendo, ache bonito, mas que eu não faça nada para mudar a minha postura. Então, para mudar essa postura, a pessoa tem que fazer um levantamento de tudo que ela vem apresentando ao longo da sua existência e ver em que aspectos ela precisa melhorar. É que na hora que eu li essa técnica, eu fiquei pensando justamente nisso. Se nessas anotações do balanço, a pessoa fez 5 anos de balanço e ela pega a primeira apostila, ela tem a oportunidade de fazer essa comparação com hoje. Então, ela seria o referencial dela mesma. Pode ser. Não, de repente, com uma... Mas ver o quanto ela evoluiu dentro daquele... Dentro desse período, dentro desse período, Mas só que ela também ela vai ter esse referencial autorreferencial e também vai ter que ter um heterorreferencial. Isso. Para que ela possa buscar mais. Obrigada, Neida. Tem que dar... Na 35, na sua tabela, você pode comentar o seu segundo cotejo da autocoerência? Então, a questão da autocoerência, né? Na hora que a gente está falando do exemplarismo evolutivo, a pessoa com autocoerência, ela apresenta uma harmonia íntima, né? É uma questão do autodiscernimento, que é o que vai levar a ser coerente, né? A priorização cosmoética daquilo que ela quer, o que é prioritário, e a questão da lucidez. Já a questão da contradição, da questão do exemplarismo que é anti-evolutivo, seria aquela questão do deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? A pessoa vai levando, né? Então, a pessoa é inconsciente, ela vai cometendo erros crassos e não vai se importando com o que está acontecendo. Ela não para pensar, quer dizer, não existe o discernimento. É uma pessoa com uma certa simploriedade, ela desprioriza a vida. Nós temos até um verbete que fala disso aqui, que eu não me recordo o nome, diletantismo evolutivo, né? Que fala dessa questão, que às vezes o intermissivista ele tem tudo para fazer melhor, e aí ele vai empurrando com a barriga e deixando para depois, e aí, quando vê, já passou. O que eu achei mais interessante foi justamente a simploriedade que você colocou. Concordo com você, mas achei interessante você pegar essa palavra, porque leva acho que a vida de uma forma simples demais, não levando em conta a complexidade do que ela
tem para fazer, do que ela sem precisa ter noção fazer. da visão de conjunto, né? Mas a pessoa só olha a monovisão, não tem a noção de cosmovisão. Obrigado. Oi, Neida, aqui no Pode falar. atrás de você. Na página 36, na frase enfática, onde está escrito exemplarista, evolutivo, tal. Depois, na última linha, está escrito: inexistem progressos evolutivos úteis, né? Sim. Esse inexistem é uma afirmação lógica formal, ou seja, se inexistem é para valer, ou é tipo assim, inexistem, é difícil existirem progressos evolutivos úteis? É porque, veja bem, Joaquim, o que está colocado antes, né? Uhum. Talvez esteja pegando apenas a um termo que é semântico, mas veja bem, na hora que a gente olha uma pessoa que a gente considera um modelo evolutivo, não basta apenas adorar esse modelo, né? A gente tem que fazer alguma coisa por nós mesmos. E esse fazer alguma coisa por nós mesmos são as nossas reciclagens. Se não houver reciclagens, se não houver recins, que é a modificação da intraconsciencialidade da pessoa, e só ela pode fazer isso, não tem outra forma da pessoa evoluir. Entende? A pessoa vai continuar no mesmo patamar. Então, assim, aí inexistem mesmo. O termo é este. Não vai acontecer uma mudança, um progresso, a pessoa estaciona. Ok, obrigado. Tem uma expressão que eu já usei muito, que é ainda não é. Isso assim, ainda não é aquilo ali. Isso ainda não é. Há muitos anos eu escrevi um artigo que deu uma repercussão enorme, só por causa do ainda não é. Isso está nos meus livros. Agora, vocês ainda não são serenões, mas estão no caminho. Tá certo? Então, a esperança está muito forte aí. Agora, tem umas pessoas que não sabem se são serenonas, né? Por exemplo, a Ivanilda está ali, a gente não sabe se ela é serenona. Quieta, serena, do jeito que ela é, tudo quietinha aqui, ó, certinha, tudo. Isso a gente não sabe, né? Precisa de ver. Uma coisa que eu estou pensando assim, você acha que, por exemplo, quando a gente percebe que a gente dá exemplo, de alguma maneira, isso pode ser um aferidor de coerência também? Pode repetir? Vou dar um exemplo. Assim, a gente ser um aferidor da nossa coerência. Então, vamos dizer que em alguma área você dê exemplo, você percebe, eu dou exemplo nessa área para aquele grupo, para aquela determinada pessoa, para aquelas pessoas. Isso pode ser um aferidor da nossa coerência, que a gente está coerente naquele ponto, naquele traço? Eu penso que vai depender do exemplo, né, João? Exemplo a gente pode dar vários. Não, exemplo mas positivo. Esse exemplo é cosmoético. E depende das pessoas, do grupo também, entendeu? Estou pensando nivelando por cima, né? Vamos pegar o exemplo que eu costumo dar. Eu dou exemplo para minhas gatinhas lá, e aí? Estou referindo que coerência com o quê? Tem que ver também o nível da pessoa, do grupo que está sendo colocada a experiência, né? Mas a gente nivelando por cima, assim, você acha que isso pode ser um tipo de aferidor, de ponto de referência, para a gente também ver a nossa coerência também? Então, acho que serve como referência, sim, mas é isso que eu falei, né? Tu tem que avaliar também outras variáveis, né? Aquilo que eu falei. Que tipo de exemplo eu estou dando? Para quem é esse exemplo que eu estou oferecendo? Senão a gente fica muito achando, não, eu sou um modelo, eu me acho tal, porque já faço tal coisa, e as pessoas gostaram. Sim, mas por quê? Vamos supor que na sala de aula, professor na sala de aula, né? O professor vai lá e dá uma aula, digamos assim, com muita força presencial, e aí o aluno fica muito satisfeito, mas e aí? Que mudança aconteceu com o aluno? Que resultado ele obteve com esse trabalho? Então, a aferição vai ser a partir dos resultados, me parece. Bom? A Dulce quer falar alguma coisa? Não, só complementando, mas assim, minha opinião, né? Não sei se... É que eu penso que se a consciência é exemplarista, é claro que ela tem um padrão de coerência acima da média, né? Se é o exemplo positivo. Eu acho que pode ser, sim, um bom indicador de autocoerência, né? Para ela chegar naquilo de ser uma musa científica, enfim, um exemplo bom, né? Então, acho que sim, com certeza. Ela vai ter mais coerência que a média. Às vezes não quer dizer que ela está no máximo que ela podia fazer, mas já se sobressai, né, da média, eu acho.
E colocado na condição de música científica, daí já fica bem maior, né? Que ela colocou. Que a música científica seria aquele exemplo que você vai realmente querer estabelecer para si. Se inspirar, né? Aquele modelo inspirador. Então é outra coisa, daí já mudou de patamar. Neida, um pouco continuando esse assunto. É na neossinapsologia, na página 33, você colocou assim, a formação de neossinapses a partir das autorreflexões oportunizadas pelo heteroexemplo teático. Então, eu queria saber se você tem alguma técnica, o que você faz? Primeiro, para avaliar se o heteroexemplo é teático mesmo. Aí, voltando ao assunto que estava antes, se o exemplarista é cosmoético ou não, é teático ou não, vai depender de quem vai avaliar, né? Entendeu? Pode repetir, Rosa, a tua pergunta? Aí, o que eu queria saber? Quando você diz assim, autorreflexões oportunizadas pelo heteroexemplo teático. Sim. Essas autorreflexões você vai fazer para saber em que medida você vai admitir aquilo para você ou não, você vai avaliar o seu nível evolutivo ou não, até onde você vai conseguir fazer suas recins diante daquele exemplo. Aí eu queria saber se você tem alguma medida para você, o que você faz para você. Não sei se eu fiz clara. Não, eu entendi o que você está falando, né? É que esse heteroexemplo teático, né, eu tinha colocado também antes para saber se é teático ou não, ou tu falou alguma coisa nesse sentido, né? Tem uma relação com o efeito, deixa eu achar a efeitologia aqui. O que você estava falando antes. O que eu considero heteroexemplo teático é que são os efeitos que a gente tem como exemplo dentro da escala evolutiva, por exemplo, né? Então, na hora que a gente está olhando lá o que acontece em cada nível, com passageiros evolutivos, no que a gente encontra, a gente vai tirar reflexões a partir daí para que a gente possa se auto-melhorar. Então, essas auto-reflexões vão ser intraconscienciais, Rosa. Eu acho que vai depender de cada um. Porque o que é medida para mim, por exemplo, pode não ser medida para você ou para outra pessoa. Mas, assim, eu estabeleço para mim o que me serve. Eu olho aquilo que está coerente, com o que eu penso que é coerente para mim, que é aplicável, que é viável, e vou atrás. Entende? Então, aquilo que pode ser coerente para mim, também, de repente, pode ser que para você não sirva. Então, vai depender do nível evolutivo da pessoa envolvida como modelo, e assim por diante. Ok, obrigada. Neida, na quinta linha, em fatologia, você pode aprofundar o megaperfil funcional? Então, o megaperfil funcional. Esse megaperfil funcional, na hora que a gente está falando da pessoa que é exemplarista evolutiva, né? Eu não quero usar argumento de poder, né? Mas a gente tem um exemplo à nossa frente aqui, o professor Valdo, né? Que ele tem uma agenda dele toda planejada, ele tem os horários de trabalho, tem os turnos de trabalho que ele chama de turno intelectual, tem a hora que ele atende as pessoas no holociclo, tem a hora que ele escreve o verbete, tem a hora que ele comenta o verbete com a gente. Então, esse perfil ele é todo funcional e não deixa nenhum espaço vago, nada a desejar. Então, a pessoa funciona de uma forma que, de certa forma, é modelo, né? É um exemplo. E a ideia, no caso, a gente pensa assim, quando eu crescer, eu quero chegar lá. Respondi a tua pergunta? Sim, obrigada. Pode falar. Pode repetir o segundo crescendo? Segundo crescendo e o último. Tá. Então, crescendo o calculismo cosmoético, resultados evolutivos indeléveis. O que é o calculismo cosmoético? É a pessoa que calcula, que antecipa, né, o que vai fazer, visando resultados positivos. E, na verdade, na hora que a pessoa está calculando, prevendo aquilo ali, fazendo com antecipação, digamos assim, né? Com certeza os resultados que virão serão evolutivos, serão positivos, digamos assim. A pessoa pode ser calculista e pode não ser cosmoética, tá? Aí já é uma outra história.
Mas se a pessoa está prevendo as coisas, analisando as suas previsões futuras, vamos supor assim, eu quero escrever um verbete daqui a você, no caso, né, ou eu, queremos escrever um verbete daqui a um mês. Então, o que eu tenho que fazer para isso? Qual que é a atitude prioritária para isso? E a pessoa vai colocar em prática. Então, ela está prevendo uma coisa que aparentemente parece que ela é assim, não, ela quer aparecer porque quer escrever mais um verbete, 2, 3, não é isso. Ela está querendo escrever para colaborar com o esclarecimento do outro. O que ela tem que fazer? Quais são os resultados que ela vai obter? Então, ela vai ter que ler, vai ter que pesquisar, fazer reciclagens para poder ter esses resultados. Então, os resultados que virão a partir dessa GESCOM serão, com certeza, ajudarão outras pessoas, né? Então, evolutivos. Penso eu, né? O último item é o crescendo generosidade financeira e generosidade tarística. Isso aqui tem a ver com a consim large, né? Aquela consim que ela é doadora, mão aberta, né? Mas além de ser mão aberta, no sentido de ela dar financeiramente, mais do que isso, ela dá, ela faz tares. É o seu saber, aquilo que ela já aprendeu, que ela já construiu e que ela pode passar adiante. Por exemplo, aqui na antagonismologia, se você olhar o segundo antagonismo, tem assim, o antagonismo autonomia egoísta e autonomia altruísta. A pessoa pode ser assim, ter uma independência financeira, digamos, ser autônoma e ao mesmo tempo ela ser egoísta. E também ela pode ser generoso, ser altruísta. Mas o mais sério que eu vejo aqui não é só condição financeira, como eu falei, é a condição de distribuir os seus saberes. Essa é a condição mais séria. Da mesma forma que temos muitas pessoas que se formam em cursos universitários e jamais exercem a profissão, temos o contraponto dos intermissivistas, que dão com os burros na água aqui no intrafísico. Temos nos cursos intermissivos alunos que faltam aulas. Existe a evasão escolar dos cursos intermissivos aos modos do que ocorre aqui. Nós temos que lembrar que a quebra nos processos dos cursos intermissivos é mínima em relação com as coisas da Terra, porque lá o ambiente faz com que a pessoa raciocine com imperturbabilidade, com equilíbrio, com harmonia. Isso, então, incentiva a pessoa a acertar mais do que errar. Então, a quebra de tudo que acontece aqui com alunos lá é menor. Estou estudando sobre o futuro da conscienciologia do planeta Terra. Poderia dar uma dica sobre tal questão? Uma coisa boa é o seguinte: o que você está fazendo em favor disso? Né? Porque tem que começar da gente. O processo da conscienciologia, se você viu que tem valor, agora depende da sua vivência. Olha a verbação. Vamos ver o que a gente faz. Olha o princípio da descrença. Agora, a verbetógrafa. O anonimato do amparador de OFIEX não anula seu exemplarismo? Para ser exemplo, não é necessário uma autoexposição? Não. Não necessariamente. Exatamente. Se fosse assim, não seria um exemplo, né? E tem uma... Por isso que eu falei sobre a Ivanilda, a gente nunca sabe. Eu queria achar uma que eu coloquei... Não, eu coloquei uma parte que fala do bufo. Não, explica aí, Rosa, o que você quer dizer mais? Fala lá. Então, vamos ver o que a Rosa quer dizer para você aí. Tá, deixa eu só falar uma coisinha, tá? Pode ser, Rosa? Só falar uma coisinha aqui, ó. Na paradoxologia, eu coloquei assim, gente, ó. O paradoxo da consim verbacionista silenciosa ante o alarde da consim bufônica. Quer dizer, a consim bufônica, há poucos dias a gente teve um verbete que foi persona bufônica, né? Que falava da consim que ela é histriônica, ela fala o que pensa, ela diz o que vem à sua cabeça, né? No entanto, ela não contribui com muita coisa, ela não resolve muito. Já a consim verbacionista silenciosa é aquela que faz as coisas sem grande alarde. Ela chega, ela pode manter um ambiente, fazer uma megaforização, por exemplo, no ambiente, e de repente limpar aquele ambiente, tranquilizar, ninguém ficou sabendo de nada, e a pessoa fez uma assistência. Ou então, a pessoa pode fazer outro tipo de assistência também sem comentar. A TENEPS, por exemplo, ninguém fica alardeando o que fez na TENEPS. Quantos assistidos foi, qual a estatística que deu, isso também não se fala. Então, acho que não há nenhuma contradição em a pessoa ser silenciosa e ser assistente. Pode falar. Eu acho que a Neida já falou tudo.
Primeiro que você tem que ficar atenta. Aqui eu já tive experiência aqui na conviviologia aqui da CCCI. Não é o professor Valdo, o professor Valdo faz isso direto, né? Com pessoas assim bem próximas da gente, de chegarem sem falar nada. Me ajudaram, me fizeram desassédio, assim, saíram, e aquilo marcou. Então, eu pego aquilo como exemplo para mim. Ela foi completamente silenciosa, anônima até certo ponto, porque se eu não tivesse olhos de ver aquela atitude da pessoa, aquilo passaria batido. E a pessoa ficou sem saber que eu sabia, bem mais tarde que eu comentei com ela. Então, assim, eu tenho essa visão, né, de que esse anonimato, para mim, é o maior exemplo. Eu fico catando, assim, nas pessoas, as pessoas mais discretas, assim, para ver como é que as pessoas podem fazer isso, para eu poder aprender um pouco, né? Eu estou vendo que a lâmpada aí apagou, para me deixar mais discreta aqui mesmo. O que ocorre com as consciências ao receber energia consciencial que exteriorizamos durante a TENEPS? Ocorre algum choque anímico ao qual é explicado pelos espíritas? São encaminhadas para onde? Olha, o problema mais sério é que limpa o problema dos bloqueios energéticos da consciência. Tem que pensar em bloqueio energético. Quem já trabalhou muito com arco voltaico vai entender isso melhor. Tem que examinar, veja o que é o arco voltaico crânio chakral. Aí a pessoa vai começar a entender o que ocorre com as consciências assistidas. Quem é que está com o microfone agora? Pode falar. Neida, podia falar um pouco na quarta linha de masculinologia, que você colocou o duplista. Qual é a importância do exemplo dentro do contexto da dupla? Coloquei o duplista, né? Coloquei vários, o elenco está bem rico aqui, né? Mas veja bem, o que você acha, Guilherme? Guilherme, né? A condição do duplista como na condição do exemplo. Às vezes, assim, o duplista é uma pessoa que ela não tem os mesmos traços que a gente. Ela, no meu caso, meu marido é uma pessoa super tranquila, é uma pessoa dócil, é uma pessoa assim que ela não reclama de nada. Já o meu temperamento é bem o contrário, né? Então, para mim, ele é um exemplo disso que eu não tenho. É um espelho para mim. Então, como é que eu posso ter essa condição que eu ainda não consegui? Quer dizer, eu estou me esforçando para conseguir, né? Então, eu vejo que a dupla, um pode apoiar o outro naquilo que o outro não tem, medindo aquilo que as qualidades de um e somando, né, para que sejam qualidades duplas, para que possam depois extrapolar para o grupo, né? Okay. De que maneira podemos entrelaçar o parapsiquismo com as sincronicidades? É possível definir as bases da assistência a partir dessas sincronicidades? Olha, existem 3 coisas que seria interessante a pessoa pensar para entender aí, porque a sincronicidade é um fenômeno complexo, difícil. A pessoa tem que registrar isso durante muito tempo para ela saber. Então, tem 3 coisas. Primeiro, assistência do amparador. Segundo, extrapolacionismos parapsíquicos. Terceiro, os registros das ocorrências com a pessoa. Com isso aqui, ela pode fazer um casamento do parapsiquismo com sincronicidade e ela vai ver como é que isso ocorre com muito mais frequência do que a gente imagina. O processo é pesquisar. Como é que é? Não tem mais ninguém aí para falar? Todo mundo já está com... são exemplaristas, né? Evolutivos de alto nível. Impressionante. É ou não é? Ô Jarba, você não vai falar nada?
tabela. Outra motivação. Só pela definição da condição exemplarista, não é, Cris? Dá para ver que ele usa a lei do maior esforço, né? Para conseguir ser este exemplo que a gente busca, né? A questão da condição de consíncope by amor. Já a condição do anti-evolutivo, né? A pessoa que aplica a lei do menor esforço. Se ela tivesse um esforço melhor, ela não seria sociosa, né? Ela seria um exemplo também. Então, existe a ortomotivação, que é a motivação sadia, e existe também a condição da pessoa que opta por ser sociosa, não fazer nada. Oh, Francisco, tem um lugar aqui para você. Obrigada. Quando você acha que a consciência consegue a automotivação? Quando que eu acho que a consciência consegue a automotivação? Exatamente quando ela aplica a lei do maior esforço. Entendeu? Porque se a pessoa, assim, se ela não é automotivada, não tem uma motivação sadia, ela vai ficar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, entende? Ela vai ficar sociosa. Quando é que ela consegue fazer isso? Quando ela começa a se esforçar para conseguir, colocar empenho nas suas realizações. O Francisco, na sua ausência, você me perdoa, mas eu tive que falar aqui hoje dos morangos. Tá? Neida, eu fiquei pensando assim, para você fazer esse verbete, você teve uma consincobaja, em la que você se reflexar, né? Que, obviamente, acho que todo mundo já deve imaginar quem que foi. Mas na vida, assim, no dia a dia, a gente faz muita observação dos exemplos, em que a Rosa falou de pessoas que você admira por algum motivo, você gostaria de ser como aquelas pessoas, mas às vezes você entra na comparação, e aí isso, em vez de ser uma coisa positiva, pode ser uma coisa negativa, porque a pessoa se vê mais embaixo, acha que nunca vai conseguir ser assim, e entra nesse processo também de pouca autoestima, né? Como é que você lida, ou que você poderia, como é que a gente poderia observar, se comparar, mas de uma forma positiva, sem entrar na parte patológica? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver, aplicar, é o discernimento. Sem discernimento, sem lógica, sem racionalidade, a pessoa não pode fazer uma comparação. Não é que fica naquela coisa do psicossoma, da adoração. Até tem uma questão que eu coloco aqui, lá do mito. Mitologia, o mito da evolução pela adoração aos modelos místicos ou religiosos. Pode ser outros modelos também, midiáticos, por exemplo, né? Só que a pessoa vai superar através do quê? Através do discernimento, da teática que ela vai aplicar. Quer dizer, não basta ela achar que o outro é melhor do que ela e que ela quer ficar igual e ficar parada, que eu acabei de falar, da lei do maior esforço. Ela vai ter que correr atrás, fazer alguma coisa. E começando primeiro pelas autorreciclagens. A pessoa só vai conseguir mudar para chegar numa condição melhor através da reciclagem intraconsciencial, mudar dentro de si aqueles traços que ainda atrapalham a sua evolução. Mas aí esse modelo ajuda essa refim também? Esse modelo vai ajudar, porque na verdade, assim, na hora que a gente vê algo melhor, a gente não quer aquele melhor. No meu caso, eu quero, né? Não posso querer o pior, eu sempre quero o melhor. Aquilo que eu vejo de melhor, eu não posso tomar para mim, eu tenho que fazer por merecer aquilo. Então, eu tenho que conquistar. De que forma que eu conquisto? Indo atrás. Se eu tenho que modificar alguma coisa no meu comportamento, eu tenho que fazer isso. Doa o que doer, a gente vai ter que encarar. Até porque para chegar na condição de evolução, na evolução máxima, né? Na condição do serenão, que a gente vai, no meu caso, ainda vou levar um pouco de tempo, um pouco de milênios de anos. A condição é assim, gente. Pelo que a gente entende, né? O modelo evolutivo máximo só vai sair do planeta Terra quando a gente tiver aprendido todas as condições, dominado as condições aqui do planeta, né? Então a gente está um pouquinho recém aprendendo alguma coisa, está na escadinha, pé a pé, pé ante pé. Então a gente tem que se esforçar para subir os outros degraus. Não vai ser se acomodando e olhando, mas que maravilha, eu queria ser ele. Mas se eu não fizer o meu esforço, nada resolve. E se comparar também, como tu falou antes, como é que tu falou o termo que tu usou, com baixa autoestima, também não resolve. A questão da vitimização não ajuda em nada. Então é cortar aquilo que não serve. Neida, completando um pouco essa pergunta, e a minha, aquela primeira que eu fiz, assim, eu queria discutir exatamente isso.
tinha um professor meu do mestrado que falava assim, se a gente não perseguir o ótimo, a gente nunca vai chegar no bom. Por outro lado, aqui a gente sabe que ninguém faz uma reciclagem de uma hora para outra, ninguém muda de uma hora para outra. Correto. Então, assim, você tem todos os modelos evolutivos acima de você, são viáveis. Sim. Mas, assim, como é que você faz? É prioridade, é autoconhecimento, assim, para você não ficar, como ela falou, amargurada porque você não está conseguindo alcançar aquele nível, sabendo que você é possível de alcançar. Tem algum método, alguma coisa que você faça, assim, como se você estabelecesse uma escala evolutiva sua própria? Tem alguma coisa assim? No meu caso, eu penso que a questão da automotivação, da motivação sadia. Eu quero conseguir mais, eu quero ser melhor. Então, aquilo que eu já fiz de bobagem não me interessa mais, né? Então, a minha condição, a minha motivação para mudar é intraconsciencial. Então, na hora que eu vejo que é possível, que eu vejo ao meu redor pessoas que já mudaram, eu observo os traços das pessoas que já não são mais os mesmos, as pessoas caminharam. Então, se caminharam, é possível que todos caminhem. Se alguém conseguiu, outros também podem conseguir. Então, eu vou indo passo a passo, um de cada vez. De repente, piso na banana, escorrego, volto de novo, errei de novo. Vamos tentar novamente, sem desistir. Porque é um passo de cada vez, né, Rosa? A gente não muda realmente de um dia para o outro. Não deita e amanhece serenando, impossível. Então, é um passo de cada vez. Então, talvez levem vidas para que a gente mude um traço. Mas se a gente não tentar mudar, ele vai ficando camuflado, né? E a gente perde a oportunidade. Então, essa rede de prioridades aí depende do seu autoconhecimento e das oportunidades que aparecem, é isso? Do autoconhecimento, da motivação também que eu tenho, das oportunidades que aparecem e das listagens de prioridades que eu tenho. Tá, entendi. Neida. Oi. Na página 35, na tabela, o item 2, mas eu quero que você... Aqui nessa parte da contradição, que é o exemplarismo antievolutivo, você expanda, por favor, essa simploriedade, que é antievolutiva para você. Vê se eu consigo um exemplo. Eu já comentei com o João aqui, não faz muito, Tânia, esse exemplo aqui. É o quê? Eu já havia comentado com o João aqui, já havia perguntado essa questão aqui. Mas vamos ver se eu consigo te explicar de outra maneira. Agradeço. Por exemplo, a pessoa que ela não liga muito para a evolução, né? Aí a pessoa fica, digamos assim, assistindo televisão e ela fica lá olhando os mitos que a gente falou agora, o que aparece na TV, os midiáticos, né? Assim, as estrelas, os atores, as atrizes, e ela fica querendo, olha só, o fulano é tão bacaninha, tão moderninho, eu posso me vestir igual, tá? Isso é uma simploriedade. Por quê? A pessoa não está pensando no evolutivo, está pensando só no imediato. É uma coisa simplória, um pensamento pequeno. Enquanto que ao seu redor existem outras coisas mais prioritárias para ela ver, ela não está vendo. Não sei se é nesse sentido que tu perguntou, Dani. Tá, ok. É porque os simples, né? De repente a gente, em algum assunto, pode ser mais simples. Mas a então você está falando... Simplicidade e simploriedade tem diferença, né? Sim. Tá, muito obrigada. A gente pode ser simples sem ser simplório, concorda? Concordo. Obrigada. Sandra, quando acabar, você me espera um pouquinho. Queria te pedir uma coisa por causa do Amin, tá? Quem é o próximo? Ô Luiz, você não vai falar nada com essa panca toda sentada aí? Não vai falar nada? Oi. Na fatologia, a primeira exemplificação em contexto. Alô? Quem está falando? É aqui. Ah, tá. Graça. Então, as exemplificações em contexto, quer dizer, aqueles exemplos que a pessoa apresenta que são incontestáveis. Como é dito lá na definologia, a pessoa tem conduta ilibada, né? Ela é íntegra, ela é irrepreensível, ela é coerente, é lógica, é racional. Então, quanto a esses exemplos que aparecem, que a gente vê, que são observáveis e que a gente não pode contestar, isso é aquilo máximo, né? É tudo que a gente quer fazer, na condição do exemplarista, né?
Neide. Pode falar. Melissa. Na página 33, em efeitologia, os efeitos motivadores da verbação evolutiva. Efeitologia. Isso, página 33. Os efeitos motivadores da verbação evolutiva, né? Isso. Então, a verbação, gente, é uma coisa que faz parte do exemplarismo, né? Se a pessoa não tiver verbação, não tiver teática, ela realmente não é um exemplo, né? Então, na hora que eu estou falando assim, deixa eu achar. Os efeitos motivadores da verbação evolutiva. A pessoa faz alguma coisa, ela coloca em prática aquilo que ela fez. Vamos supor que ela realizou alguma mudança intraconsciencial. E aí ela começa a apresentar na prática a mudança. Isso vai dar uma motivação tão grande para ela que ela vai dizer, olha, eu consegui, eu me superei, eu não estou mais a mesma. Na hora que ela faz aquele levantamento da sua análise comparativa existencial que nós tínhamos falado lá na tecnologia, ela vai ver que de um ano para outro houve progresso, houve mudança. Então isso faz com que ela se motive a continuar trabalhando, né, na sua melhora, porque ela vê que isso serve de motivação também para outras consciências, porque muitas pessoas que a conheceram antes vão ver assim, olha, a Neida mudou, ela está um pouco melhor, então se ela pode, eu também posso. Então isso é importante para que ela seja um exemplo para outras pessoas. Sim. Neida, página 34, paradoxologia. Você pode falar mais do primeiro paradoxo que você propôs? Paradoxologia. O exemplarismo paradoxal do jovem inversor existencial inexperiente, reeducando o adulto veterano intermissivista. Isso aqui não é uma coisa, no nosso meio, né, gente, pelo menos aqui não é uma coisa incomum. A gente participando de jornadas, a gente vai ver jornadas, congressos, eventos científicos, né, é comum aparecer lá jovens inversores que assim não tem, assim, aparentemente não tem muita bagagem, né? Aparentemente não tem muita bagagem. Mas só que eles dão um banho de loja em muitos de nós que nos consideramos veteranos, intermissivistas veteranos. Seja pelo exemplarismo que ele está apresentando, seja pelas pesquisas que ele trouxe, pelas verpons que está apresentando, e a gente fica perguntando, mas como é que ele conseguiu fazer isso se eu não fiz ainda nada? Então isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, né? É aparentemente paradoxal, né? Mas vejam bem, ele não perdeu tempo, ele chegou aqui com um curso intermissivo recente e ele aproveitou essa bagagem, né? E seguiu em frente. Quer dizer, se ele pode fazer isso, por que a gente está perdendo tempo enquanto adulto veterano? A gente tem que aproveitar, né, pessoal? De que maneira podemos ajudar alguém que se envolveu profundamente com um bando e candomblé, se arrependeu e hoje deseja afastar-se, mas recebe ameaças? Olha, o melhor é acabar com todos os bagulhos energéticos referentes ao povo e cortar também as relações, se for possível, desaparecer do círculo de relações dessa turma. Isso é que é o ideal. Às vezes uma mudança de endereço ajuda muito a pessoa. E o mais sério é fazer estado vibracional para ela se defender. É autodefesa energética, através do estado vibracional. Tenha confiança em si mesma, que a pessoa vai ter assistência. Porque o problema aí é de, vocês sabem, lavagem cerebral. Então, eles não querem, porque eles fazem isso e querem manter as pessoas como se fosse um soldado numa guerra. Eles não querem perder o soldado, eles sentem isso como se fosse uma traição. Então fica aí 2, 3 anos perseguindo a pessoa, do ponto de vista extrafísico e intrafísico. Então quanto mais a pessoa sumir da vista deles, melhor. Amanhã rememoraremos em todos os países o marcante 11 de setembro com a queda das Torres Gêmeas em New York. Qual a sua visão multidimensional das consequências desse dia ao longo desses 10 anos? Há risco das réus dessomadas em inúmeros atentados ressomarem após intermissão curta para novos atos terroristas? Olha, a minha visão foi o seguinte: eu tinha até um certo receio, porque eu estava lá e segui toda essa tragédia em New York diretamente. O hotel que eu estava era a poucos quarteirões das Torres Gêmeas. Eu vi tudo, senti o cheiro dos cadáveres, vi aquele monte, centenas de pessoas correndo sem lugar. Examinei isso tudo com calma.
Ficamos lá uma semana depois da queda das Torres Gêmeas, porque não tinha avião que levantava para ir para a Europa. Uma semana. A gente viu todo o ambiente lá. Agora, eu, sinceramente, na ocasião, eu tinha um certo receio de que isso pudesse declarar uma guerra maior do que a que aconteceu. Então, eu coloquei bastante energia para ver se acalmava o povo. Porque, do jeito que estava a situação, poderia acontecer coisa pior, porque os americanos têm muito envolvimento e tendência e, vamos dizer assim, um processo tradicional de belicistas. São as pessoas mais beligerantes que tem na Terra, devido aos judeus que estão com eles. Então eu falei assim, isso aí nunca tinha acontecido uma coisa daquela. Vocês nem calculam como aquilo ofendeu o brio, o orgulho e a vaidade dos americanos. Dava até pena. O tanto, aquelas centenas de pares de sapato novinho que eles deixavam para trás, devido ao processo da poeira lá, das explosões, etc. Tal. E outra coisa, muita conversa que já não sabe até hoje. Por exemplo, eu não fiquei sabendo, nunca me convenceu essa explicação deles falarem sobre as explosões daqueles edifícios. É muito esquisito. Tinha gente na ocasião que achava que tinha gente lá também, que o negócio não foi só de avião, que tinha gente que ocasionou também o processo da explosão. Aquelas explosões são muito esquisitas. Tem opção de condições assim, mal explicadas. Eu estava até esperando, procurei no Wikileaks para ver se tinha alguma coisa que falava sobre isso. Não achei nada. Tudo que eles falaram sobre a diplomacia americana, com as coisas todas. De modo que, nesses 10 anos, eu acho que até que a coisa ficou um pouco mais assim, amena. Eu esperava coisa pior, apesar dessas guerras todas que existiram. Do jeito que estava lá a situação, estava precário. Hein? Apesar do Iraque, apesar do Afeganistão, apesar de todo esse processo, e apesar também dos outros eventos de terrorismo, as explosões. Quanta gente não morreu nesses 10 anos? É uma loucura. Agora, o que eu vejo nisso aí é o seguinte, as Conselhos, eu já tinha falado muito antes disso sobre o processo de Conselho. A gente está vendo que as coisas estão caminhando. As loucuras que têm acontecido são demais, né? É muita coisa doida, inclusive de loucura mesmo. Por exemplo, veja bem essas Conselhos que se alteram. Por exemplo, já tem gente que está furando um buraco aqui, ó, do jeito que fura na orelha, para fazer aquele buraco, para ficar aquele buracão aqui, no lobo da orelha, eles estão fazendo agora aqui na boca, então a pessoa o tempo todo fica com os dentes fora. Todo mundo vê os dentes dela. Ela com os dentes ali. E outra coisa, temos já mulher que fez plástica para puxar o nariz para cima, com opção de cor, para parecer bruxa. E ela vive daquele jeito. Quer dizer, a turma da baratosfera está toda aparecendo por aí, em alto nível. E outra coisa, eles querem ser do jeito que eles eram lá. Então, tudo é possível acontecer nesse aspecto. A gente tem que estar de olho para ver quem é Conselho, quem não é, como é que fica. Na questão das Torres Gêmeas que você comentou, há uma grande desconfiança que houve processo de implosão dos dois prédios, né? Porque só o avião. É isso que eu estou falando, as explosões que eu estou falando são essas. Outra coisa, é muita gente que morreu lá dentro. Entende? Como consequência do processo da explosão, não foi do avião que passou. Agora veja, isso aí era falado em New York. Uma das coisas que foi observação minha e que aconteceu, porque eu estava até sem jeito de não achei lugar para ficar. Logo de manhã a situação estava precária lá. É tanto que eu saí com a Graça, fui para a rua, fui examinar para ver o Empire State Building, se eles iam atacar ou não, para ver. Mas nós chegamos lá, já estava tudo cercado. Aí eu falei assim, não, aqui não vai ter nada. Mas uma coisa que eu sempre falo, que aconteceu, foi o seguinte, tinha aviões daqueles 5, C5, etc., aqueles grandões, que vinha com o jato e passava no meio dos edifícios. Eu falei assim, isso vai cair um monte de pedaço de edifício velho aqui, vai matar a gente. Aconteceu direitinho.
Passou uma temporada, teve edifício que saiu. A cara dele toda, a testa afrontada, toda no chão. Porque a vibração alterou os edifícios. Agora, aquele povo era doido. Eu sei que eu vi aquilo, quando eu vi aquele negócio, eu falei com a Graça, o melhor é a gente ficar longe dos edifícios. Vamos ficar no meio da rua. Porque se cair o negócio é perto aqui, porque do jeito que está aí. Agora, os aviões vinham baixinho no meio dos edifícios. É um tal negócio, né? Eles gostam de fazer exibição, e ali queria mostrar o poderio, etc. Agora, Val, tem algumas pessoas que acham também que teve americano no meio. Você considera... Não, isso era a conversa que todo mundo achava. Mas você acha que é possível mesmo? Os próprios Estados Unidos ter desencadeado alguma coisa? Eu não ponho a mão no fogo, pelo seguinte, esses caras trabalharam com muita tranquilidade, esses terroristas. Foram muito tranquilos. Esse negócio de saber mexer com o avião, estudar o processo do avião, essa coisa toda, alguém ajudou. Eles, no início, começaram a estudar muito aquele negócio das escolas de aviação, que eles frequentaram nos Estados Unidos, tudo isso. Mas ficou só por isso. Agora, você sabe, o Pentágono, eles procuram esconder tudo, ninguém sabe, né, o que é que se passa realmente ali. Mas eles devem ter aprendido alguma coisa. Agora, outra coisa. Logo depois disso, teve um cara que era terrorista, que frequentava as áreas militares e as instituições militares dos Estados Unidos, que também estava fazendo terrorismo lá dentro, americano. Foi. Aquilo prova que tinha mais gente atrás. Agora, isso foi alguns anos depois. O povo evitou de juntar os fatos. Mas veja, isso aconteceu. O cara era lá de dentro. Como é que fica? Outra coisa, os americanos estavam vendo isso. Sabia que o cara é daquele jeito, por que é que não tomar providência? Tem coisa nisso mal contada. Eu sempre achei. Agora, até parece que eu fui lá para ver os processos com os réus, porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Porque eu e a Graça, nós estávamos encapsulados. Desde Agora, que chegamos qual que é a interpretação que você dá, se você puder falar, realmente de você estar lá? Por que você tinha que presenciar aquilo? Eu fui lá para ver aquilo de perto e saber o caso das Conselhos. Eu senti tudo. Por isso que eu saí na rua para ver, conversei com gente, atendi gente. Você está entendendo? E falei com a Graça. Graça, entra aí nessas boutiques, vai olhar suas roupas, suas coisas, esquece isso aqui. E outra coisa, o ambiente lá estava negativo, porque o cheiro do cadáver no ar fazia mal. Aquilo lá ia fazer mal, podia. Muita gente lá deve ter arranjado alguma doença. Eu caí fora da coisa. E outra coisa, logo em seguida que aconteceu aquilo, eles falaram que toda aquela área de Manhattan, onde nós estávamos, que não abrisse janela, que fechasse tudo e colocasse o ar-condicionado ou exaustor, para aliviar para aquele cheiro não entrar dentro dos apartamentos. Isso foi tudo imediatamente, a questão de 1, 2 horas depois. Agora, já colocaram isso também, que tem alguma previsão do Nostradamus lá nas Centúrias sobre isso. Você não, mas eu não acho que tenha muita coisa, não. O Nostradamus, para mim, as centúrias dele foram antes disso. Elas acabaram antes. Esse negócio é mal contado, que o povo fala. Quem examinou bem acha que as coisas dele já estão tudo ultrapassadas. Ele teria ido o quê? Até a Segunda Guerra? Isso aí é depois. Isso aí está acontecendo. Mas o Nostradamus teria ido até a Segunda Guerra? A gente poderia afirmar? Mais ou menos. Daí mais um pouco. Agora, Valdo, seguindo um pouco a linha do Loche, essa relação sua de estar lá com os americanos, com o processo dos Estados Unidos, com o judaísmo, gente, com o árabe, como é que é isso? Eu já estava desconfiado dessas coisas há muito tempo, porque eu estava fazendo muita viagem, né? Agora, o que você passa? Vocês têm que pensar só numa coisa. Um dos temas do meu curso que eu ia dar era justamente terrorismo. Como é que é possível uma coisa dessa? Eu fiquei calado e falei lá com o firmado, com a turma, não fala nada não. Senão esse povo vai achar que eu estava no meio disso, que eu que provoquei esse negócio. Porque como é que... É lógico que eu não dei curso nenhum, saí de fininho, fiquei quieto, fiquei na moita durante uma semana, até que a gente arranjou o avião e fomos para Madrid, na Espanha. Mas a gente estava doido para sair de lá, que não dava certo, o ambiente não estava bom. Agora, não é muito estranho, um dos temas tinha o terrorismo, mas tudo, eu já tinha anotado para falar, tudo bonitinho, a turma sabia.
E eu nunca mais eu pude falar nisso. Você está entendendo? Uma outra coisa, nós chegamos exatamente 6 horas até que o primeiro avião explodiu lá. 6 horas antes. O negócio é impressionante, porque nós chegamos às 3 horas da manhã. 6 horas depois, estava o Firmato atrás da gente por telefone para mostrar, olha a televisão. Nós já vimos o negócio acontecer com eles mesmos. E a nossa relação aqui em Foz com isso tudo? Não, aqui não tem nada, né? Nós estamos tentando ser o contrário, né? É o antiterrorismo, né? Muito embora tenha umas coisas que gostam de aterrorizar a gente aqui, né? De vez em quando, né? Não estou citando nome nem ninguém. Ô Valdo, eu falei uma coisa agora brincando, mas na verdade me levou a uma reflexão. Quando eu falei, e não tinha nada mesmo não, tal. Esse ato do terrorismo, se vocês tiverem informação, houve um planejamento de serenão, de evoluciólogo. O que você acha? O mega assediador. Aqui, ó, escuta, tudo é mega assediador. Amparador, serenão, evoluciólogo, não vai fazer o mal para consertar o mal, besteira. Hoje eu já falei disso aqui, é a segunda vez. E o tsunami? Tsunami é coisa da natureza, isso já está tudo aí, está marcado. Não tem mão de serenão em cima? Não, isso aí é a pacificação do problema biológico, natural, físico, fisiológico. Não tem nada a ver com isso. Agora, é problema da natureza. Agora, veja, avião não é da natureza, é coisa artificial. Uau. Entende? O processo é outro, é tudo diferente. Não, tô aqui. Nessa questão que você está falando agora, do Holopensene dos Estados Unidos, foi atacado os 2 pontos, assim, em termos de exemplarismo e mitificação, que era o ponto nevrálgico do orgulho americano. Um foi o dinheiro, o outro foi o belicismo, que é o Pentágono, e as Torres Gêmeas, que é o Wall Street, né? Ele foi muito perfeito e muito cirúrgico, como que eles quebraram a coluna dorsal de um império com 2 ataques. O problema é esse, a coisa mais séria que foi lá dentro, não foi lá fora. Eles têm agência no mundo inteiro, mas eles foram atacados no coração da história. New York é o símbolo. Agora é muito pior do que isso tudo. Agora, dá uma pena. Eu que conheci muitas Torres Gêmeas, que tinha lá a Borders, que eu frequentava sempre, que é a livraria, e você vai ver os filmes, de vez em quando aparecem os filmes com as 2 Torres Gêmeas. Agora, eu já vi filme que eles cortaram as Torres Gêmeas. Só assim, eu estava comentando com ele. É muito interessante anotar que o outro avião, que ia em direção ao Capitólio, que já é um símbolo mundial de democracia, esse não conseguiu chegar, que afetaria o conceito de democracia do mundo. Os 2 que afetam os conceitos assim mais americanos, de dinheiro e belicismo, que diz respeito aos Estados Unidos mesmo, esses chegaram. Talvez aí tenha muito amparo, né? Tem. Agora, o que eu vejo é isso. Tem relação com o americano a história, isso não há dúvida. Valdo. Porque senão não daria para fazer aquilo. Eu só queria adicionar mais umas informações, lembrando que não foi a primeira vez que fizeram o atentado, né, o World Trade Center, né, nas 2 torres. Alguns anos atrás tinham colocado um carro-bomba enorme, né? Eu fez aquela furo enorme na garagem. Eu estava lá da outra vez também. Você estava lá da outra vez? Eu estou em todas. Eu estou em todas, mas não tem nada a ver com isso. E eu quero também adicionar mais uma coisa, lembrar também amanhã 11, né? Então vamos acabar falando do antrax, né? Daquele atentado terrorista do antrax, onde foram mandados aquela bactéria muito virulenta em forma de pozinho em cartas, né? Isso despertou o terrorismo em todos os Estados Unidos, né? Porque a pessoa tinha medo de receber as cartas. Aquilo também está mal contado. Eu vou te falar agora. Eu assisti até ontem à noite por coincidência, não porque é o dia 11, num podcast da Scientific American, e dizendo assim que eles investigaram para saber o strain, né? A variação tinha viral americano no meio. Eles acharam. Quando eles acharam o laboratório, não tinha isso que eu vou chegar. Eles acharam da onde que veio, finalmente acharam, né, da onde que veio o antrax produzido. Era nos Estados Unidos, eles acharam, o FBI achou o laboratório, e quando essa pessoa foi acusada, ele cometeu suicídio. É uma coisa que pouca gente sabe.
E ficou isso por isso, né? Agora não sabe mais o que aconteceu. Ou se agora, é uma outra versão. Né? Mas os americanos, a gente tem que entender o seguinte: quando a pessoa cria o belicismo, aquilo se espalha, cria um ambiente de belicosidade. Quando isso ocorre, acontece alguma coisa internamente também entre os belicistas. Porque belicismo, ele quer ver explosão, quer ver morte, quer ver o negócio, sabe, virar escombros. Então, o que se passa? Sempre ocorre o processo também indoors, não é só outdoors. Acontece o processo também íntimo, doméstico. De modo que isso aí é mal contado, não adianta. Pela regra que a gente conhece de belicismo, é normal. Nos Estados Unidos, sempre vai ocorrer, enquanto eles tiverem essa consciência belicista arraigada, vão acontecer coisas deles mesmos, entre eles. Isso é inevitável, não tem saída. Vocês olham o tanto de gente que vem, eles é que criaram essa moda de chegar na escola e matar 5, 10, 15, 20 de uma vez. Agora veja, é eles por um lado, atirando em cima do povo das escolas. Depois vem os islâmicos, depois disso, que criaram até a gestante bomba, que é uma das coisas mais, vamos dizer, irracionais que acontece na Terra atualmente. Pensem bem, a gestante bomba ganha da dona que colocou o nariz para cima e as coisas todas para virar bruxa. É muito pior, é loucura total, com o feto, o filho que vai nascer na barriga e ela explode tudo. Vê se me entende isso. Tem coisa pior do que isso? Eu acho que em termos kármicos, né? Quando elas explodiram, eu pensei, foi a primeira foi Hiroshima e a segunda foi a Nagasaki. Porque aquilo foi uma atrocidade que foi feita. Foi não, e a segunda bomba não precisava. Japão, né? Eles colocaram porque queriam mudar, em vez de plutônio fazer outras coisas, queriam mudar o tipo de bomba para fazer experiência. Então a segunda bomba, por exemplo, não tinha motivo algum, nenhuma tinha, mas a segunda não tinha mesmo, não há jeito de defender isso. Então a belicosidade dos americanos é simplesmente impressionante, não parou nada. E outra coisa, o Einstein está no meio disso, tudo está na cambulhada. Não dá para defender esse povo não, está tudo muito baratrosférico demais. Pentágono é o maior representante, a capital da baratrosfera na face da Terra, é o Pentágono. Atualmente os islâmicos estão querendo tirar, né, esse símbolo, mas ainda não conseguiram. Porque eles também estão matando gente de todo jeito. E outra coisa, eles matam muita gente deles. Os americanos, quando matam algum americano lá dentro, causa algum furor. Agora, entre os islâmicos, não, eles matam, ninguém vê, tudo vai por isso mesmo, leva para frente. Uma mudançazinha de interpretação do Corão, pronto, já mata um monte de gente. Essa é a realidade das consréus atualmente da Terra. Por isso que eu falo, dentre essas coisas, a pior que existe ainda é o fanatismo religioso. Agora, então a pessoa vira para mim e fala assim, mas vem cá, o Pentágono é religioso? Sim, é a religião belicista. Estados Unidos tem a religião belicista, aquilo é uma religião, e é muito pior. Por quê? O negócio é tudo ali certinho, não precisa fazer silício, aquilo já é um silício, não precisa fazer sacrifício, já é um sacrifício. A caserna, vocês querem? Compare a caserna com o claustro, vocês vão ver que é a religião. Então o negócio não é fácil, com os réus. Qualquer coisa, se vocês querem saber mais detalhes, olha um livro que eu andei escrevendo já faz algum tempo, chama Homo Sapiens Reurbanizados. Lá tem a opção de coisa, está mostrando os tipos de cos-réus, o que tem, como é que é, pode escolher à vontade, vocês vão achar tudo por aí. Tem todas essas que eu falei, tem lá. E eu escrevi antes delas acontecer por aqui, delas aparecerem. Ainda tem algumas que ainda vão aparecer, tem cos-réus que ainda vão aparecer, das 100 que eu classifiquei. Assim, para ficar bem assim, a unidade de exemplo bem claro. É o processo do exemplo, né? A gente está falando aqui hoje. Tem umas que ainda não apareceram totalmente, das 100. É só olhar lá. Ainda vai aparecer.
Agora, gente, eu volto a entregar a vocês, a professora Neida, para as últimas considerações sérias, sabe? Vocês que estão lançando os petardos da Torre Gêmeas sobre as ideias, né? Ainda bem que é sobre as ideias, né? É sobre as ideias. Se ninguém tem pergunta, professor Valdo, eu gostaria de falar o seguinte, é que na exemplologia, sim, eu coloquei 2 exemplos, que são bem óbvios, claro, né? Mas só para chamar a atenção no seguinte, o primeiro exemplo, exemplarismo evolutivo elementar. A questão do intermissivista, pesquisador júnior, expondo o Labicom pessoal em seminário de autopesquisa. Só para lembrar que eu coloquei na BI várias referências que eu usei desses Labicoms aí, desses experimentos. Então, eu usei aqui os anais da 4ª jornada, da 3ª jornada e de autopesquisa também. E para lembrar também que dia 7, 8 e 9 de outubro próximo vai acontecer a 5ª jornada de educação, onde muitas pessoas vão estar apresentando as suas pesquisas, né? O seu Labicom, e dando o seu exemplo, contribuindo para que muitos de nós, né, tenhamos também nas próximas jornadas a oportunidade de estar fazendo o mesmo papel, contribuindo com o exemplarismo desse trabalho. Aproveitar o comercial, né? Muito bom. Vamos ouvir o que a nossa professora vai falar agora. Neida, teve alguma surpreendência, quer dizer, o que no desenvolvimento do verbete assim surgiu de novo para você, de ideia nova, ou que você conseguiu organizar de tal forma que foi um crescendo evolutivo para você ou para suas recinhas? Crescendo para a Recinte encontra toda hora, né? Independente do verbete que escreve. Mas, na verdade, cada vez que a gente escreve um verbete, sempre tem alguma coisa que aparece da autopesquisa. Nesse caso aqui, o crescendo que eu posso colocar, Érica, é o seguinte, que eu estava comentando no início. Eu fiz o verbete, na hora agora que fui relê-lo para apresentar, né? Eu percebi que havia muita inter-relação temática. Então, havia muita aplicação das técnicas da circularidade. E não foi, de certa forma, intencional. Ele foi acontecendo naturalmente. Então, eu percebi que a gente tem que estar mais atento, né, para a gente ver como é que a gente faz as coisas e não ficar tão bobinho assim, que a gente pode fazer também algo melhor intencionalmente. E esse intencional acho que ficou razoável, mas podia ficar melhor. Então, quer dizer que essa condição da gente estar escrevendo um tema, a gente também tem que ver assim como é que a gente faz a interarticulação das ideias, né, o que a gente está querendo passar. E às vezes a gente faz aquilo de uma forma assim, que vem a ideia, a pessoa capta, coloca no papel, mas não ficou lúcida para isso. Depois, mais adiante, ele vai ler, epa, mas como é que eu fiz isso? Não me lembro mais. Então, quer dizer, se a gente estiver lúcida, a gente vai conseguir ficar um pouco mais atenta e as próximas produções, com certeza, serão melhores. Obrigada. Vou fazer mais um comercial, mas o pessoal já está se colocando lá para falar. E só para lembrar também que, além dessa jornada, nós vamos ter o Congresso de Verbonologia, que acontece nos dias 14, 15 e 16, e uma semana após a jornada, que também é outra oportunidade para que as pessoas, né, apresentem seus trabalhos. Então, nós teremos lá diversas mesas de debate, diversos conferencistas, e também as pessoas que não se inscreveram, gente, podem participar, ainda dá tempo, né? Para que vejam aí quais são os exemplos que vocês querem seguir ou, de repente, aproveitar, né, para o seu momento evolutivo pessoal. Ela arranjou a citaciologia aqui que diz o seguinte, é do Lewis Cares. As pessoas podem duvidar do que você diz, mas acreditarão no que você faz. Depois, coloquiologia. O exemplo vale mais se comparado a 1000 palavras. Depois, a megapensenologia. Tales, exemplificação cosmoética. Isso aqui são resumos muito sérios do assunto todo. Acho que por isso que o pessoal ficou meio mudo, né? Acho que por isso que o pessoal ficou meio mudo. O senhor sempre destaca está falando agora.
o senhor sempre destaca em todo o verbete, eu não me lembro o nome agora, a expressão chamativa. Para mim, assim, o chamativo do verbete da Neida foi o último item da fatologia, quando ela coloca o pilar do êxito evolutivo. Não sei se o senhor concorda com isso. Como é que é essa última coisa? O chamativo, para mim, do verbete da Neida é o último item da fatologia, quando ela sintetiza tudo em o pilar do êxito evolutivo. Não sei se o senhor concorda. Não, é uma boa. Pode ser, sim, o símbolo. Um resumo, uma síntese, né? O resumo. É correto. É por aí. Ela nunca tem microfone. Ela dá o microfone para os outros e fala sem microfone. Isso aí é antigo. A questão do estrangeirismo, está perguntando, Cris? Sim, o segundo item, o modus vivendi embasado no prioritário. Então, o modo da pessoa funcionar e viver, né, embasado no prioritário. Nós já tínhamos falado isso antes, numa outra condição, que eu tinha na tabela. Mas o que estou ressaltando que tem uma explicitação muito clara do exemplarismo. Quer dizer que é importante. Tá bom. Que se a pessoa não estiver embasada no prioritário, fica difícil, né? E o prioritário, neste caso, é a evolução. O prioritário, nesse caso, é a evolução. Pois é, Neida, então eu espero mais os próximos 50 verbetes, tá certo? 50 são sempre 50 que vão aumentando, né? Não, pode ser. Vai ser bom. Mapear. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 72 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 16 perguntas respondidas online, 39 votos presenciais, 11 votos online. Hoje temos 5 recados. Eirison, quinta jornada de educação conscienciológica. Adriana, encontro, Colégio Invisível de Juristas da CCCI, Roberto, primeiro Fórum de Parapolíticas de Saúde Holossomática, Melissa, CIP, Chapecó, Rosa, programa Verbetografia. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Você quer dar um bom exemplo? Torne-se amigo da enciclopédia. Por quê? Acho que vocês todos já sabem a importância desse programa, que é o sustentador, o mantenedor financeiro de toda a estrutura de produção de enciclopédia, inclusive o tertuliário aqui, a holoteca, o holociclo, todo o processo de produção dos verbetes. Então, é bem fácil dar este bom exemplo. Você pode ligar para o CAEC 45 35 25 26 52 ou procurar informações e também fazer a sua assinatura pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigada. Eu ia começar com quinta jornada de educação conscienciológica, mas aí a professora Neida Cardoso já falou da quinta jornada, né? Então, assim, você que é professor de conscienciologia, está em formação, tem interesse na temática, gostaríamos de convidar, a Repreendência gostaria de convidar vocês para participar, então, da quinta jornada e da segunda semana de reeducação, que acontecerá do período de 7 a 14 de outubro, mês que vem. Então, se você tem interesse na temática, vale a pena você visitar o nosso site. Eu vou fazer um destaque para o nosso site hoje, www.reaprendência.org/jornada. Ali você encontra o folder digital da jornada. E se você quiser assistir os palestrantes falando sobre seus trabalhos, as suas apresentações, dê um pulinho no nosso site também. E lá à direita tem jornada, você vai encontrar uma parte que tem lá jornada, quinta jornada de educação. Você clica lá e você vai assistir então o vídeo dos palestrantes falando sobre os seus trabalhos. Você também pode entrar em contato através de contato@reaprendência.org ou ligar aqui para o CIEC, né? 3525-2652. Obrigado. Boa tarde. O Colégio Invisível da Cosmoeticologia, em parceria com o Colégio Invisível da Paradireitologia e o IPC Porto Alegre,
querem convidar todos os interessados em debater, discutir, trocar ideias a respeito do tema de justiça para o 15º Encontro e 3º Fórum de Paradireitologia, que acontecerá do dia 4 ao dia 6 de novembro no IPC Porto Alegre. Vai ser um encontro convergente de todos os interessados a debater se tem alguma relação com justiça, se tem alguma problemática, alguma solução, como que nós da Conscienciologia podemos trabalhar para melhorar essa condição aqui, tá? Quem quiser informações ou se inscrever, pode mandar um e-mail para portoalegre@iipc.org.br, aos cuidados do professor André Borges. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Quem tiver disponibilidade agora à tarde de participar lá na OIC, nós estamos dando continuidade para o primeiro Fórum de Parapolíticas de Saúde Holossomática. Na atividade da tarde, nós vamos discutir todas as propostas que visam traçar aqui melhorias na questão da saúde, do ponto de vista do soma, do psicossoma, mental soma. Então, agora à tarde, a gente vai estar a partir das 15 horas na OIC, fazendo a segunda etapa do Fórum de Saúde de Parapolíticas de Saúde Holossomática. Boa tarde, pessoal. Atenção, moradores de Chapecó e cidades vizinhas. Na próxima sexta-feira, no dia 16 de setembro, o IIPC estará promovendo uma palestra gratuita com o tema "Você já teve a sensação de estar fora do corpo?". A palestra acontecerá no Sindicato dos Bancários, na rua Porto Alegre, 619D. Maiores informações pelo telefone 45 2102 1448 ou no site do IIPC, www.iipc.org. Obrigada. Boa tarde. Nós estamos convidando para vocês participarem do programa Verbetografia 100% à distância. Ele vai começar agora no dia 22 de setembro. Consta de vídeos, textos, aula online. E nós vamos pedir, então, convidamos, né, a professora Milena para falar como é que foi a participação dela no programa Verbetografia. Boa tarde, pessoal. Bom, quando eu realizei o curso de verbetografia, praticamente eu saí com o verbete pronto, escrito. 99% dele saiu pronto depois do curso. Tem equipe especializada, técnica, que estuda muito todas as variáveis da enciclopédia para nos ajudar e nos auxiliar. Então, eu recomendo a todos fazerem esse curso, participarem do maior projeto hoje da Conscienciologia, que é a produção da enciclopédia. Participem. Todos esperamos todos vocês. Eu quero convidar para amanhã vocês assistirem o meu verbete, então, que é o periscópio proexológico. Tchau, tchau. Obrigada. Especialidade Cosmovisiologia é a autora Milena Mascarenha. Obrigada e boa tarde a todos.